Alta temporada chegando e a cidade ficando cada vez mais cheia. Algumas pessoas aproveitam essa época do ano para ganhar um dinheirinho extra, como, por exemplo, alugando um imóvel próprio para turistas. Mas é importante que os proprietários fiquem atentos a uma série de situações dentro do condomínio. E para saber quais são essas situações, a gente conversa agora ao vivo com a Carol Sanches. Carol, o que os donos desses imóveis devem ficar atentos na hora de alugar? Olha, Sofia, principalmente fazer um contrato formalizado, né? É importante que se faça isso para que não se cause um prejuízo ou uma dor de cabeça, principalmente para o locatário. Quem vai conversar com a gente sobre isso é o advogado especialista nessa área, doutor César Nantes. Bom dia, doutor. Bom dia. Esse aluguel por temporada, ele é permitido? Sim, a locação por temporada, ela existe uma lei que trata especificamente desse assunto, que são locações de no máximo 90 dias, que cumprem requisitos especiais, muito mais fáceis para quem está alugando e que, inclusive, na maioria das vezes, o proprietário ele recebe até à vista esse valor. Então, ele foi criado realmente, por exemplo, para pessoas que iriam fazer um tratamento de saúde, queriam fazer uma pós-graduação, então a lei trouxe essa locação específica de até 90 dias. É diferente da locação por curta ou curtíssima temporada, que é o alvo das dúvidas, que são aquelas locações por aplicativo. Como é que seria um contrato nesse caso, né? Pode-se fazer por poucos dias? Pode sim. A locação típica por temporada, como eu citei, ela é até 90 dias e pode existir um contrato, mas essas locações por curtíssima temporada, que são feitas por aplicativos, muitas vezes não existem regras próprias. E esse é o questionamento dos condomínios. A segurança, né, do sossego. O hotel, que realmente também ele fala que é uma concorrência desleal, porque muitas vezes não tem o pagamento de impostos, então realmente é alvo de muitas dúvidas. E por falar em condomínio, meu apartamento, por exemplo, né, fica em um condomínio, eu posso fazer esse aluguel por temporada, é permitido? Não existe nenhuma legislação que trate especificamente desse assunto. O STJ ele deu início ao julgamento. O primeiro voto do relator ele permite esse tipo de locação. Ele fala que o condomínio ele realmente ele pode criar regras e a maioria das sentenças que permitem que o condomínio na verdade vete esse tipo de locação é quando isso está previsto na convenção de condomínio. Então aquela convenção ou uma convenção nova ou uma convenção atualizada com quórum de 2/3, ele em tese ele poderia proibir esse tipo de locação. Mas uma assembleia, um regimento interno, ele realmente ele não tem o poder para esse tipo de veto. Mas o que é importante é fazer, né, para quem mora em um condomínio e vai querer alugar por temporada? Realmente, quem aluga esse apartamento ou por uma locação um pouco maior ou por uma locação de um período menor, ele assume realmente todo o ônus e o bônus, ou seja, todas aquelas regras que aquele condômino no condomínio tem, ele precisa realmente cumprir. Então, ele precisa cumprir todas as regras. Então, aquele proprietário, quando ele faz aquele tipo de locação, ele precisa deixar claro, ele precisa passar para quem está alugando as regras do condomínio, porque muitas vezes as penalidades que quem está alugando vai sofrer é a unidade que precisa arcar. Então, quem vai estar pagando aquela multa é o proprietário. Então, precisa existir realmente um bom senso nessas locações. Se eu já sou locatário, né? Se eu estou alugando um apartamento, eu posso alugar por temporada? Na verdade, como não existe uma legislação que trata, hoje em dia não existe nada que proíba. Se a convenção estiver expressamente proibindo, em tese o condomínio pode vetar. Existe a dúvida também da sublocação, né? A lei ela permite a sublocação desde que expressamente prevista no contrato. Então tem que ter uma previsão por escrito para que ocorra aquela sublocação, muitas vezes na alta temporada, e que quem está fazendo a sublocação não receba um valor maior do que ele está pagando naquela locação, podendo inclusive o proprietário questionar essa sublocação, mesmo que prevista em contrato. E se eu aluguei por temporada e a pessoa quer prolongar mais a estadia, não quer sair no prazo determinado, o que fazer? Na verdade, a locação por temporada, que é aquela até 90 dias, ela já permite que esse contrato ele seja prorrogado, onde então ele viraria um típico contrato de locação. Nessa locação por curtíssima temporada, que não existe um contrato, realmente é um risco para quem está alugando, que inclusive pode ter que até entrar com um pedido de reintegração de posse ou até um despejo, se quem está entrando no imóvel se recusar a sair.
Por isso e por outras coisas que o senhor falou, é importante ter esse contrato, né? Como fazer isso? Na verdade, não existe expressamente algo que determine que esse contrato seja registrado, que possua um reconhecimento de firma. Esse contrato em si, ele regula os direitos e deveres, tanto do proprietário como do locatário. O condomínio, quando ele tenta vetar esse tipo de locação por curtíssima temporada, ele está visando os interesses de toda a coletividade. Muitas vezes ela alega que essa rotatividade está colocando em risco a segurança e o sossego dos condôminos. Então precisa realmente existir um bom senso de ambas as partes. E é importante que o proprietário ele analise a convenção, o que o condomínio diz sobre isso, procure o síndico antes de fazer Exatamente. isso. É importantíssimo que todos os condôminos ou quem está alugando tenha conhecimento da regra, até porque é princípio geral do direito que ninguém pode alegar desconhecimento para se eximir de uma responsabilidade ou de uma advertência. Então é importantíssimo, quando você faz aquela locação, que você passe uma cópia da convenção, do regimento, de regras provisórias, para que realmente a coletividade como um todo possa viver em harmonia. E se acontecer algum prejuízo para o condomínio ou tiver algum transtorno nessa locação, quem vai ser responsabilizado? O síndico, como representante do condomínio, ele tem poderes na esfera administrativa, né? Ele pode aplicar advertência, ele pode aplicar multa, mas muitas vezes o judiciário ele tem que ser invocado para resolver esse tipo de problema. Toda dívida é da unidade. Então, se aquele inquilino que locou ou por até 90 dias, ou por um prazo maior, ou por um dia que seja nessa curtíssima temporada, não estiver arcando com essa multa, a dívida é do apartamento e cabe ao proprietário efetuar esse tipo de pagamento. Por isso que é importantíssimo que o proprietário saiba para quem ele está alugando o seu apartamento. Qual é a recomendação que o senhor dá para quem quer alugar ou para quem está procurando um apartamento? Para quem vai alugar, realmente que informe que aquele condomínio, no caso é um condomínio residencial, que possui regras e que exija realmente o cumprimento das normas. E quem está alugando, que tenha conhecimento das regras, porque muitas vezes você não está se eximindo de uma responsabilidade. Por falta de conhecimento, você não sabe até que horário eu posso utilizar a piscina, qual é o horário que eu posso fazer um churrasco. Então, quem está alugando, que tenha conhecimento de quais são as regras daquele condomínio. Tá certo. Muito obrigada pela informação. Bom dia. Pois é, Sofia, nesse momento, né, que muita gente aproveita para tirar um dinheiro extra dessas locações, é importante saber, tanto para quem vai alugar como para quem está alocando, né, saber todas as regras para que isso não cause uma dor de cabeça, ao invés de dar um lucro, dar um prejuízo, né? É verdade, ao invés de dar lucro, dar um prejuízo, e aí o problema vai ser bem maior, né? Carol, obrigada pelas informações e pelos esclarecimentos.